Que a graça do Senhor esteja com você. Que prazer tão grande estarmos juntos, pararmos esse tempo para refletirmos na palavra do Senhor. A minha oração é para que o Espírito de Jesus esteja presente comigo, esteja aí com você, nos concedendo olhos abertos, ouvidos desimpedidos, um coração inclinado para que a palavra nos transforme, nos conformando um pouco mais à pessoa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Nossas reflexões têm sido aqui sobre a vida de Davi, principalmente no livro de 2 Samuel, capítulo 6, quando Davi traz a arca de volta, né, da casa de Aimeleque para a cidade de Jerusalém, transformando-a na capital do império, com esse viés político, econômico, mas também religioso. Vimos como Davi falhou na primeira iniciativa por não consultar o Senhor. Vimos como ele acerta na segunda iniciativa, porque não apenas está fazendo a vontade de Deus, mas agora da forma de Deus. E as consequências disso para o povo, a bênção da prosperidade para o povo, enriquecendo sua família. E Davi também se apropria dessa bênção que o Senhor está trazendo sobre ele para voltar para sua casa e abençoar a sua família. O problema é que Mical, ao observar a alegria do rei na condução da arca, o despreza pela sua forma como estava vestido, pela maneira como ele estava celebrando diante do Senhor. O compara como um homem vadio, como um mero escravo. A gente viu que Mical aparentemente tinha motivos para fazer isso. Afinal de contas, sua história é marcada por desencontros com esse rei, apesar de ela começar apaixonada por ele porque ele era um herói nacional, agora o seu coração está tomado de amargura, de ressentimento. E ao invés de ela abrir o seu coração para expressar esse ressentimento a fim de ser trabalhada, né, nas suas dores, talvez por ele e até mesmo pelo próprio Deus, Mical decide derramar desprezo sobre Davi. E porque ela derrama desprezo sobre ele, tendo motivos, mas não tendo direitos, ela então acaba colhendo desonra. Davi olha para ela e diz: desonrada é você, desonrada é a sua família, o seu linguajar é áspero, é incisivo, porque Davi está preocupado tão única e exclusivamente com a sua honra. Ele não consegue olhar para ela, né? Afinal de contas, ela o despreza, e o desprezo faz com que ele olhe para ela com desonra. Ele pensa tão somente em si mesmo, não se preocupa em olhar para ela, em questioná-la, em perguntar o porquê de ela estar fazendo aquilo. Não se preocupa com a sua história, não se preocupa com o ser humano que está diante dele. Não, ele só quer saber de si mesmo, só quer saber da sua reputação, só quer saber da sua honra, né? Assim como muitos casais acabam fazendo nos nossos dias, né? Eles entram em conflito e um semeia desprezo e acaba colhendo desonra, e o linguajar deles é um linguajar pesado. Muitas vezes são hábeis para resolver conflitos do lado de fora, mas são incapazes de administrar os conflitos do lado de dentro. E a gente terminou o nosso último encontro percebendo que, por causa disso, Davi e Mical passaram a morar dentro de uma mesma casa, mas sem nunca mais se falarem, sem nunca mais se encontrarem. O texto diz que Mical, depois disso, em 2 Samuel capítulo 6, verso 23, ela jamais teve filhos. Mas a Bíblia não diz que o Senhor fechou o ventre de Mical. Não foi Deus quem tornou Mical estéril e impossibilitou-a de ter filhos. Não, não foi não. Foi o próprio Davi. Olha que coisa triste. Eles passaram a conviver na mesma casa sem nunca mais se falarem. Por quê? Porque ela preferiu se agarrar aos seus direitos, ela preferiu se agarrar às suas razões, e ele preferiu se agarrar à sua honra. Eles não decidiram ceder um ao outro, mas eles preferiram, a si mesmos em vez da relação deles. E por causa disso, eles passaram a viver na mesma casa, sem nunca mais se falarem. Quantos casamentos não estão assim nos nossos dias? Quantas pessoas não estão assim hoje? Vivem na mesma casa sem se falarem. Por quê? Porque eu prefiro o meu direito. Ou o outro diz, eu prefiro a minha honra. São incapazes de olhar para o outro para administrar os seus conflitos. São incapazes de perdoar, são incapazes de dizer, olha, eu abro mão do meu direito, porque eu amo mais você do que o meu direito, eu amo mais você do que a minha razão. São incapazes de dizer, olha, eu abro mão da minha honra, eu quero estender a honra a você, porque eu amo mais você do que a mim mesmo. Olha que coisa triste. Davi é um homem eficiente
para administrar os conflitos externos. Olha, a arca, o seu projeto tem um problema, a arca ela vai cair, Uzá toma a arca, ele é ferido, ele morre. Davi consulta o Senhor, ele consegue administrar os conflitos, ele é hábil para administrar os conflitos, né, em relação a Isbosete, seu assassinato. Ele é hábil para administrar os conflitos na morte do próprio Saul, na morte de Jonatas. Ele é capaz de chorar pela morte de Saul, ele é capaz de chorar pela morte de Isbosete, de prezar pela sua honra diante das pessoas, mas dentro da sua casa. Ele é frágil para administrar os conflitos no seu lar. Quantos de nós não somos assim? Há homens brilhantes, né? Quantos homens de negócio são brilhantes para administrar suas empresas, administrar a empresa que ele trabalha, no seu ambiente de trabalho? Homens que são êximos vendedores, brilhantes na sua capacidade de resolver conflitos, homens que são inteligentíssimos, né? Como advogados, como administradores de empresa, como vendedores, profissionais liberais, como professores, excelentes naquilo que fazem. Mas quando entram dentro de casa, são péssimos na resolução de conflitos com as suas mulheres, na capacidade de administrar a sua família, administrar os seus filhos. Quantas mulheres não são assim? Mulheres que são brilhantes no mercado de trabalho, né? Hoje em dia, mulheres ocupando grandes postos nas empresas, né? Que são grandes mulheres no mercado de trabalho, mas incapazes de honrar os seus maridos, incapazes de criarem os seus filhos. Sabe, a minha oração nesse dia é que Deus nos ajude a não sermos apenas brilhantes do lado de fora, da porta para fora. Que Deus nos ajude a sermos brilhantes da porta para dentro. Que Deus nos dê a graça de conseguirmos olhar que muitas vezes diante de nós está um ser humano. Conseguimos transpor os limites da nossa própria honra, né? Do mal que foi nos causado, para perceber que às vezes diante de nós está alguém ferido, alguém que durante o tempo, durante a história foi acumulando coisas, não conseguia colocar para fora e por causa disso o coração está aí machucado, está entristecido e às vezes numa situação trivial essa pessoa está aproveitando, né, para colocar tudo que estava acumulado dentro de si, né, tentando de alguma forma resolver essa situação. Que Deus nos ajude, mesmo quando o desprezo for semeado sobre nós, a sermos como Jesus, que mesmo sendo desprezado, ele decidiu estender a mão da misericórdia, ele decidiu estender a mão do amor e da graça para abençoar os seus ofensores, os seus inimigos, orar por eles, morrer por eles. Por que não? Que Deus nos ajude. Que o Senhor nos dê famílias sólidas, famílias abençoadas, famílias cheias da sua graça e da sua misericórdia. Bom, nós estamos encerrando a nossa reflexão aqui. Eu quero rapidamente deixar com você o convite aos domingos, às 20h30, na Rua Manuel Macedo, no número 360, nós temos o culto Cristo Vivo na Igreja Batista da Lagoinha, no Templo Sede. Eu espero você lá, tá bom? E também deixar o nosso telefone, o telefone da paz, 3429-9550. Ligue para nós, será um prazer poder servir você. Tá gostando das nossas reflexões? Amanhã tem mais, hein? Espero você aqui no nosso encontro no Profetizando Vida. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.